e reflita sobre essa história. Certa vez, um urso faminto perambulava pela floresta em busca de alimento. A época era de escassez, porém seu faro aguçado sentiu o cheiro de comida e o conduziu a um acampamento de caçadores. Ao chegar lá, o urso, percebendo que o acampamento estava vazio, foi até a fogueira ardendo em brasas e de lá tirou uma panela de comida. Quando a tina já estava fora da fogueira, o urso a abraçou com toda a sua força e enfiou a cabeça dentro dela, devorando tudo. Enquanto abraçava a panela, começou a perceber algo lhe atingindo. Na verdade, era o calor da tina. Ele estava sendo queimado nas patas, no peito e por onde mais a panela encostava. O urso nunca havia experimentado aquela sensação, então interpretou as queimaduras pelo corpo como uma coisa que queria lhe tirar a comida. Começou a urrar muito alto, e quanto mais alto rugia, mais apertava a panela quente contra seu imenso corpo. Quanto mais a tina quente lhe queimava, mais ele apertava contra o seu corpo e mais alto ainda rugia. Quando os caçadores chegaram ao acampamento, encontraram o urso recostado a uma árvore próxima à fogueira, segurando a tina de comida. O urso tinha tantas queimaduras que o fizeram grudar na panela, e seu imenso corpo, mesmo morto, ainda mantinha a expressão de estar rugindo. Interessante essa história, né? Quando terminei de ouvir essa história, percebi que em nossa vida, por muitas vezes, abraçamos certas coisas que julgamos ser importante. Algumas delas nos fazem gemer de dor, nos queimam por fora e por dentro, e mesmo assim ainda as julgamos importantes. Temos medo de abandoná-las e esse medo nos coloca numa situação de sofrimento, de desespero. Apertamos essas coisas contra nossos corações e terminamos derrotados por algo que tanto protegemos, acreditamos e defendemos. Para que tudo dê certo em sua vida, é necessário reconhecer, em certos momentos, que nem sempre o que parece salvação vai lhe dar condições de prosseguir. Tenha coragem e a visão que o urso não teve. Tire do seu caminho tudo aquilo que faz seu coração arder. Solte a panela. Nós acabamos por atrair sobre nós certos sofrimentos desnecessários, quando exageramos a extensão de nossa dor. E o que essa história do urso pode trazer de benefício para a nossa vida? Será que nós estamos, neste momento, segurando uma panela como fez o urso? Será que nós estamos insistindo muitas vezes numa causa que vai nos trazer apenas mais sofrimento? E como saber se é o momento de desistir ou de prosseguir? Nem sempre o fracasso aparente é realmente uma decisão negativa. Às vezes precisamos reconhecer que aquele caminho não é o melhor para a nossa vida. Mas eu já estava quase conseguindo. Por isso precisamos de manter essa conexão aguçada com o nosso coração. Mas todas as vezes temos que desistir? Não. Existem momentos em que precisamos robustecer ainda mais a nossa força e fazer com que aquilo prossiga, e vamos insistir cada vez mais, fazer de forma mais intensa, provocar o sucesso daquela situação através das forças que nós carregamos em nosso interior. Mas isso não seria segurar a panela? Depende. Tudo é relativo na nossa vida. E às vezes aquilo que nós acreditamos ser o mais correto
pode ser algo que nos traga muita dor e interrompa o nosso processo de equilíbrio e de felicidade interior. E o inverso também pode ser verdadeiro. Aquilo que nós achamos que não é correto pode justamente estar alavancando o nosso equilíbrio e a nossa paz. Mas essa história que era para esclarecer fez com que eu me tornasse ainda mais confuso. O que é o certo e o que é errado? Na verdade, não existe certo e errado. O que existem são condições necessárias para que a gente possa crescer mais internamente e alcançar essa paz e essa felicidade interior. Tudo na vida nos ajuda, tudo na vida faz com que as coisas possam ser melhores no momento seguinte. Mas precisamos, através dessa história, perceber a necessidade de muitas vezes largar a panela. Às vezes nós temos um emprego onde não somos felizes, onde temos que cometer certas atitudes que nos corroem por dentro, aonde estamos o tempo inteiro agindo contra a nossa natureza interior. E claro, isso tudo provoca dor, como no caso do urso, mas a gente se agarra àquilo porque tem medo. Será que eu vou encontrar um outro emprego que me dê essa sustentação, que me dê o bom salário que eu tenho, que possa sustentar a minha família? Mas se aquele emprego está te dando tanta dor, tanto sofrimento, está indo contra os seus princípios, está indo contra a tua questão interna, contra o aspecto ético, será que não vale a pena largar essa panela? Será que muitas vezes um outro emprego, numa condição até mesmo de um salário menor, mas que você tenha paz, equilíbrio, harmonia, não vai te trazer internamente esta compensação que você está buscando? E a gente falou sobre emprego, mas poderíamos falar sobre outras questões. Podemos falar sobre relacionamentos? Sim, podemos falar sobre relacionamentos. Às vezes o relacionamento é uma panela como essa do urso, onde a pessoa está se queimando por fora e por dentro durante tanto tempo e não consegue largar a panela. Eu não estou dizendo aqui que a atitude sua deve ser de largar o seu relacionamento, mas analise, olha isso internamente. Já vi pessoas que sofrem horrores e têm muito medo de deixar aquele relacionamento. Pessoas que eu já perguntei, escuta, mas você tem algum problema? Por que você permanece sendo maltratado, maltratada nesse relacionamento? Por que você não dá um basta? Por que você não procura outra linha de vida? Por que você não exige que você mesmo seja respeitado, respeitada? Todos nós temos o direito de sermos respeitados. Por que você não faz isso? Muitas vezes a ligação é financeira. Ah, mas se eu sair desse relacionamento, eu não vou poder andar mais com aquele carro, eu não vou poder ter aquela condição, eu não vou poder falar para a sociedade que eu sou assim, que eu vivo com esta ou com aquela pessoa. Isto é muito comum de acontecer. Mas perceba que você pode estar, como na história do urso, urrando o tempo inteiro, levando queimaduras por todo o corpo, e não larga a bendita panela. Podemos estender para outros aspectos também da nossa vida. Relações de amizades, situações, vícios e tantas outras coisas que poderíamos largar a panela. Da mesma maneira, uma pessoa que está num círculo de amizades e está percebendo que aquilo está te destruindo a cada dia, mas não larga a panela. Por que não largar aquelas pessoas que você tem amizade? Por que não modificar tudo isso? Por que não tomar uma atitude? E aí a gente vem para aquela pergunta: o que você tem feito de concreto para mudar a vida, para melhorar a sua vida? Que tipo de atitude você tem tomado para que as coisas fluam de maneira melhor, de forma positiva e equilibrada? O que você tem feito? Em primeiro lugar, nós precisamos amar mais a nós mesmos. Ah, mas isso não é egoísmo? Não estamos falando de egoísmo, você tem que amar os outros. Observe as palavras do Mestre Jesus. Amar ao próximo como a ti mesmo. Existe o processo de amar a si mesmo. Se você não se ama, não conseguirá jamais amar ninguém. Será sempre uma pessoa amarga, será sempre uma pessoa triste, porque não ama, não agradece, não reconhece aquilo que existe dentro de você mesmo.
Por isso, o ponto principal, o início de tudo, é você aprender a gostar de si mesmo. E uma vez que você gosta de si, aprenda a deixar bem claro que as pessoas devem te respeitar. Eu não estou dizendo que você tem que imperar a sua vontade, eu estou falando de respeito, de questões básicas na nossa vida. Existem mulheres que apanham de seus maridos todos os dias e permanecem lá e se dizem ser heroínas, mas quando na verdade estão incentivando que o marido continue batendo nela. Não denunciam, não criam uma situação, porque, não, mas isso é meu marido, eu casei, existe todo um princípio por trás trabalhando essa questão. Será que isso está correto? Será que você não está incentivando que o seu marido continue sendo violento? Será que se você desse um basta e colocasse essa situação de forma clara, as coisas não iam ser melhores tanto para você quanto para o seu marido? De repente, nem o afastamento aconteceria, nem a separação, mas vocês viveriam melhor, porque a partir daquele instante você disse: eu gosto de mim e eu não permito que isso aconteça. Existe o inverso também, maridos que apanham de suas mulheres, e esse apanhar não necessariamente precisa ser feito com um chicote, com um pedaço de madeira ou algo do gênero, porque você pode bater muito mais através das palavras. As agressões verbais, essas atitudes são muito mais prejudiciais do que uma surra fisicamente falando. E para essas agressões, a gente precisa também aprender a dar um basta e dizer: eu não aceito mais ser agredido dessa forma, eu não quero mais que as coisas andem nessa direção. Precisamos aprender a largar a panela, deixe a panela cair. E existem diversas maneiras da gente continuar adormecido, não perceber o que está acontecendo, qual que é a decisão correta a tomar. Perceba que eu só joguei uma série de questões ao vento. Eu não disse nem sim, nem não em relação a cada aspecto. Por quê? Porque a exatidão do termo vai existir sempre no seu coração. Perceba o que o teu coração está dizendo. Para isso você precisa parar um pouco. Para isso você precisa colocar mais amor na sua vida. Eu não estou falando de paixão, eu estou falando de amor. O que você tem feito para esse amor fluir na sua vida? Como anda o seu amor pelas pessoas à sua volta? Como anda o seu amor pela natureza? Como anda o seu amor pelo seu marido, pela sua esposa? Tem tomado atitudes condizentes com aquilo que se chama de amor? Ou você tem sempre focado unicamente no seu umbigo? Falta-nos também a serenidade, a paz, que a Mãe Natureza tanto nos ensina. Essa serenidade é capaz de manter essa conexão mais forte com o nosso coração. E aonde foi que você perdeu a serenidade? Aonde que você se desequilibrou? Será que não foi por valorizar muito mais o ter do que o ser? E daí, você que conquistou tantas coisas, que tem tantos bens? De que vale? De que valem as suas propriedades quando a ansiedade toma conta do teu ser? De que valem os seus títulos? De que vale a sua posição social? Quando você está numa angústia tão profunda, numa depressão que espera que o mundo se acabe no próximo segundo. De nada adianta, né? Pois então, perceba os verdadeiros valores, a simplicidade, a paz e o amor que falam muito mais alto a cada um de nós. Às vezes nós temos muitas opiniões, às vezes temos muitos projetos. Pare um pouco de projetar, pare um pouco de tecer opiniões. Comece a observar mais. Observar mais. Observe os elementos da natureza, os pássaros. Veja como eles observam. Já percebeu um gato observando, né? Ele tem uma maneira de observar a vida, mesmo um cavalo. Todos esses seres, eles sabem observar. E nós, seres humanos, acabamos por perder esse sentido da observação. A gente precisa observar os nossos pensamentos, observar as nossas emoções, observar a forma como a gente anda pela rua, observar e sentir o sabor de um copo d'água. Precisamos parar um pouco e observar mais. Essa observação por si só vai te trazer uma certa serenidade e vai fazer com que você tenha uma visão mais clara de tudo o que existe na nossa vida. Tem muitas pessoas que costumam falar demais, isso a gente chama de verborreia, esse desequilíbrio. Pare um pouco de falar. A gente perde muita energia através de palavras desconexas, sem sentido e que não servem para absolutamente nada. O jogar conversa fora é também
jogar energia fora. Não estou dizendo que você não possa brincar com as pessoas, estar ali numa roda de amigos, onde que está o problema disso? Mas perceba se você não está falando muito além do que deveria. Isso está impedindo de você observar e encontrar a sua serenidade interior. Outro ponto também que nos tira esse equilíbrio, que impede que percebemos a panela nos queimando, que tomamos atitudes como a do urso, são as atitudes não éticas. O que é uma atitude não ética? É você estar cometendo coisas que você mesmo sabe que não estão corretas. Muitas vezes nós usamos aquelas frases, né? Ah, mas todo mundo faz. Ah, isso é assim para todo mundo. Qual que é o problema? Se eu não roubar, o outro rouba. No fundo, você sabe que não faz o menor sentido essas suas palavras. Isso não faz sentido? Ah, mas eu tirei proveito aqui, mas se não o outro ia tirar proveito, porque o sujeito é muito ingênuo. Mas se ninguém tirar proveito, a pessoa vive bem. E você pode ser mais um nesta soma, nessa corrente do bem, de fazer as coisas se modificarem para melhor, sempre para melhor. Sempre precisamos fazer com que as coisas sejam ajustadas da melhor maneira possível. Sempre precisamos modificar tudo isso, fazer com que tudo aconteça de uma forma distinta, mais equilibrada. Então, atitudes que não são éticas. O que é a ética? A ética é o correto. Se você quer um determinado serviço, pague por aquele serviço. Não tire proveito das pessoas. Não haja de forma desequilibrada. Haja sempre de acordo com a verdade. E a verdade, como dizia o Mestre Jesus, vai te libertar. Porque a verdade nos liberta. Perceba que um dos maiores especialistas sobre depressão do planeta, ele coloca em sua tese maior de que a depressão ela é montada, e os transtornos depressivos, por uma briga. Sim, por uma briga que existe entre você e você mesmo. E esta briga é porque você de um lado está agindo de uma maneira equivocada, mas lá dentro, o teu coração sabe que aquilo está errado. E você acaba não se suportando por aquilo. Quer que eu dê um exemplo claro? Adultério. Sim, né? Se você tem uma outra pessoa além do teu casamento ou além do teu namoro, porque também é adultério quando você está namorando. A pessoa confia em você. Quando acontece esse tipo de situação, externamente você está fazendo aquilo de uma maneira, nossa, que gostoso, né? Que coisa boa, isso está me trazendo prazeres. Mas internamente há um choque muito grande com o seu coração. Você não está agindo da forma correta. E isso vai te trazer mais dias, menos dias, um sentimento de tristeza e uma depressão profunda. Porque lá dentro, mesmo que você não perceba, a sua parte interior, o seu coração, não aceita aquele processo que você está desenvolvendo. Então, tome cuidado com as atitudes não éticas, com estas formas desequilibradas de atuar. Quer uma outra atitude não ética? Você trabalha numa repartição pública, você está fazendo algo errado ali, está tirando vantagem, está colocando alguém na frente, está dando privilégios a outras pessoas. Isso também é uma atitude não ética. Por que que o fulano merece mais a sua atenção se você recebe para tratá-los todos por igual? Perceba, cada um de nós sabemos o que são atitudes não éticas e quanto elas nos destroem, né? É preciso a gente perceber tudo isso, porque um dia nós vamos nos deparar, nem que seja próximo da nossa morte, sim, nem que seja próximo da nossa morte, nós vamos acordar para esses ideais. Nós vamos acordar para esta necessidade de mudança. No entanto, o prazo vai ser muito curto. E a necessidade de mudança você perdeu no decorrer da tua existência. Dizem que o pior na vida é você chegar ao fim dela e perceber que não viveu.